Dando continuidade à nossa videoaula sobre o aplicativo Google Forms, a gente já viu os 7 primeiros itens. Vamos agora ver alguns exemplos de formulário e como ficou o formulário que a gente preparou. Então, se eu vim aqui em formulários, esse aqui é a minha aba inicial do Google Forms, em que eu posso criar um formulário vazio a partir de um modelo. A gente criou um formulário com 10 perguntas e a gente vai ver agora 2 exemplos de formulário. Então, eu sou um tenista, participo da Associação de Tênis Costa do Sol e eu recebi um modelo de formulário que é utilizado para que eu informe o resultado de um jogo. Então, o que eu tenho nesse formulário? Quem preparou esse formulário colocou aqui uma imagem inicial, como é uma associação de tênis, o Google tem lá uma imagenzinha de raquete de tênis, colocou aqui o título do questionário, uma descrição de como o usuário deve preencher o questionário. Esse formulário ele vai coletar algumas informações, por exemplo, o endereço de e-mail de quem está respondendo, o endereço de e-mail, ele está perguntando qual a data do desafio, quer dizer, 2 jogadores marcaram um jogo de tênis, se encontraram na quadra, fizeram o jogo e aí teve um jogador que venceu. Como é que funciona? O jogador que venceu aquele desafio, ele entra nesse formulário, preenche o seu e-mail, preenche a data em que esse jogo ocorreu, digamos no dia de hoje, dia 16. Notem que essa opção aqui é aquela automática de coleta de e-mail e essa aqui, a pessoa que preparou este formulário colocou aqui um item de data. Então eu clico aqui, ele automaticamente aparece a data de hoje, ou eu posso selecionar algum dia aqui atrás, que foi o dia em que ocorreu esse jogo. Então digamos que eu tenha feito uma partida de tênis hoje, eu vou colocar aqui um identificador do jogador, que é esse identificador aqui, o identificador do segundo jogador, que foi aqui o José de Alencar, e eu vou botar o resultado do jogo. Foi um jogo em que foi 6-2 o primeiro set, 6-3 o segundo set, 6-2 o quarto set. O terceiro set, perdão. Se for um jogo de 5 sets, vai ter aqui o resultado do quarto e do quinto, eles não são obrigatórios. Notem que o resultado do primeiro set é obrigatório. Eu posso aqui informar se foi uma quadra de tênis, quadra de saibro ou quadra dura, e aqui algum comentário. Jogo muito duro, apesar do resultado. Quando eu clicar em enviar, uma cópia da resposta desse e-mail vai ser enviada para o tenista que preencheu o formulário. Então, se eu clicar aqui em enviar, o tenista que preencheu este e-mail aqui vai receber uma cópia do formulário. Então, quais são as respostas que eu tenho aqui? Eu tenho o e-mail da pessoa que está respondendo, a data do jogo, o nome do vencedor, o nome de quem não deu muita sorte nesse jogo, o resultado do primeiro, do segundo e do terceiro set, são listas de seleção, a informação aqui do tipo de quadra é ou uma ou outra, e algum comentário aqui, e eu posso enviar. Então eu vou clicar em enviar, enviou, aparece aqui uma resposta padrão, obrigado por submeter a sua resposta. Se eu vier aqui no e-mail, ele vai aparecer aqui uma mensagem nova, que é essa daqui. Formulários do Google, apareceu aqui, está aqui, formulários do Google. Então, Associação de Tênis Costa do Sol, resultados do ranking de desafios, quem enviou, a data, o nome do vencedor, o nome de quem não deu certo, o resultado do jogo, o tipo de quadra e um comentário. Ou seja, quando eu preenchi o formulário e enviei, veio uma cópia para a pessoa que preencheu. No caso, fui eu mesmo. Então, já vimos aqui um exemplo de formulário. Agora a gente vai ver um segundo exemplo de formulário. Um formulário que na verdade aquele ali da associação fui eu que preparei. Esse aqui do PRH-NP-FINEP é que a gente tem um programa de recursos humanos da Agência Nacional de Petróleo e da FINEP. E a gente precisou fazer uma pesquisa junto aos outros 54 programas. O nosso PRH é o 25,
Existem 55 PRHs em que a gente precisou levantar algumas informações dos PRHs. Então a gente coleta aqui o e-mail da pessoa que está respondendo, o número do programa, se quem está respondendo é o coordenador ou pesquisador visitante, se apoia ou não a ideia de se criar as redes temáticas, e aqui são a lista de redes temáticas que a gente deve criar no PRH-NP. Então, cada coordenador ou pesquisador visitante seleciona aqui os tipos de temas que são de interesse não apenas daquele coordenador ou pesquisador visitante, mas daquele grupo de professores. Então, eu sou professor da UENF de um laboratório de engenharia de petróleo. A gente tem ali professores que trabalham com a parte de exploração de petróleo, geologia, geoquímica, geofísica, sísmica e petrofísica, professores que trabalham com reservatório, professores que trabalham com engenharia de poços, engenharia de produção. Eu trabalho mais com a parte de modelagem computacional e tecnologias da informação. Temos engenheiros químicos que trabalham também com a parte de processos e pessoas que trabalham com a parte de biocombustíveis e meio ambiente. Então, eu anotei aqui todos os temas que são de interesse dos professores do Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo, que é responsável pelo PRH 25. Então, eu preenchi aqui as minhas respostas e enviei essas respostas para a ANP e para a FINEP. Então, a gente viu 2 exemplos de formulário. Um da Associação de Tênis Costa do Sol, que eu enviava o resultado de um jogo, e esse aqui em que eu respondia uma pesquisa. Agora, a gente vai verificar aqui no Google Keep, se a gente já cumpriu essa etapa aqui, exemplos de formulários utilizados. Agora, o que a gente vai fazer é mostrar como ficaria o meu formulário. A gente criou um formulário, esse exemplo de formulário, nós configuramos aqui, nós personalizamos eles, adicionando aqui uma imagem, configurando aqui a cor de fundo, a cor do formulário, o tipo de fonte. A gente adicionou um colaborador, clicando aqui assim. A gente personalizou a parte das configurações. Então, a parte de cores aqui são em personalização. A parte de como o formulário vai funcionar é aqui em configurações e se eu quero compartilhar com alguém aqui. Então, eu tenho aqui minhas 10 perguntas e eu vou querer enviar este formulário para alguém. Então, a gente viu que para enviar eu clico aqui. Mas e se eu quiser testar o formulário? Eu quero saber como esse formulário vai ficar antes de enviar para alguém. Então, eu posso clicar nessa opção aqui, ó, visualizar. Quando eu clicar em visualizar, o Google Chrome abre uma nova aba e aqui ele vai mostrar para mim como fica o formulário. Então, eu vou poder responder o formulário. É como se eu tivesse enviado para alguém. Essa pessoa, o que ela recebe? Ela recebe essa página aqui, esse formulário aqui. Então, ele tem aqui algumas informações. Ó. Apresenta como usar o Google Forms, como incluir diferentes tipos de perguntas. Aí aqui, ele vai me coletar meu endereço de e-mail. Eu vou digitar aqui o meu endereço de e-mail. A pergunta 1 era uma pergunta curta, então aí uma resposta curta. Se eu tentar colocar uma resposta longa, ele vai reclamar. Aqui uma resposta longa. Isso aqui é uma pergunta do tipo múltipla escolha. Como eu falei, eu só posso escolher uma delas. Ela é obrigatória, eu sou obrigado a responder. Aqui uma pergunta do tipo caixa de seleção. Nesse caso, eu posso selecionar mais de uma. Aqui uma pergunta do tipo lista suspensa, em que eu seleciono apenas uma delas. Aqui eu vou adicionar um arquivo para fazer o upload. Se eu clicar, ele vai abrir aqui assim, eu vou poder selecionar um arquivo do meu computador, do meu Google Drive ou de uma outra maneira. A gente vai economizar tempo aqui, não vai selecionar nenhum arquivo. A pergunta 7, se você está gostando das aulas, eu vou dar aqui uma nota, uma determinada nota, numa escala de 1 a 10. Eu vou ser bonzinho aqui. E eu também tinha a pergunta 8, que era uma pergunta em que eu tinha linhas e colunas, em que eu vou poder escolher aqui um item de cada. Como é caixa de seleção, ele permite mais de um. Se fosse múltipla escolha, ele permitiria apenas um de cada aqui. Aqui ele pede uma data. A gente já viu um exemplo em que eu tinha a data. Informe a data do seu nascimento, vamos dizer que é dia 26, e informe uma hora que você gostaria de fazer a prova final.
10 horas da manhã, de manhã cedo que você está mais acordado. Agora eu posso enviar o formulário. Lembre que eu tinha adicionado lá nas configurações uma opção para mostrar a página em que ele está. Então aqui, ó, página 1 de 1. Se eu enviar, eu estou finalizando o meu formulário. Eu vou mostrar agora, antes de enviar o meu formulário, eu vou pegar e vou deixar uma pergunta sem resposta. Eu vou deixar essa pergunta aqui sem resposta. Aí o que ele me fala? Essa pergunta é obrigatória. Digamos que eu não me esqueci de responder a pergunta 5. E a pergunta 5 é uma pergunta obrigatória porque tem essa estrelinha aqui em cima. Quando eu tentar enviar, ele me redireciona para a pergunta 5 e ele mostra para mim, esta pergunta é obrigatória. Você não consegue enviar este formulário se não responder essa pergunta. Então, enquanto eu não responder essa pergunta, eu não consigo sair daqui, eu não consigo enviar o formulário. Se eu tenho um formulário com 5 sessões, 6 sessões, e aí eu estou lá na primeira sessão e tem uma pergunta obrigatória, ele só permite passar para a segunda sessão depois que eu responder a pergunta obrigatória. Então você pode preparar um teste ou algum tipo de formulário, você divide ele em sessões e você faz com que a pessoa que está respondendo só possa pular de uma sessão para outra se tiver respondido determinadas perguntas. Eu vou escolher aqui uma opção número 2 e vou enviar o meu formulário. Então a gente conseguiu verificar como fica o formulário. Eu montei o formulário, tá aqui, e aí eu pedi aqui para visualizar o formulário, ele me mostrou essa janela em que eu pude verificar como fica esse formulário. E eu ainda enviei uma resposta. Então agora esse formulário, ele não só verifiquei como ele está, como eu também enviei uma resposta. Se eu voltar aqui para a minha opção de formulário, eu vou ver que esse formulário, aqui estão as minhas perguntas, agora tem também uma resposta. Essa resposta está aqui. Então a gente já conseguiu verificar como é que eu faço para visualizar como vai ficar o meu formulário. E aí eu respondi as perguntas e enviei. Como eu só estou fazendo um teste, eu vou vir aqui em respostas e eu posso pegar esta resposta que foi enviada, eu posso verificar aqui como ficou a resposta desse aluno. Na verdade aqui eu estou vendo um resumo, quando é resumo ele mostra todas as respostas de todos os alunos. Aqui eu vejo as perguntas e aqui eu vejo as respostas individuais. Como eu só tenho uma resposta, aparece 1 de 1. Se 5 alunos tivessem respondidos, eu ia ter aqui 5 respostas e aqui ia aparecer 1 de 1, 1 de 5, 2 de 5 e assim por diante. Eu poderia navegar aqui para verificar as diferentes respostas. Eu também posso, a partir das respostas, gerar uma planilha. A gente vai ver isso com mais detalhes depois. Mas o que importa aqui é que depois que eu montei as minhas perguntas, depois que eu montei o meu formulário, eu posso verificar como ele ficou. A gente viu aqui. E como a gente tinha configurado para permitir a edição de resposta, acho que a gente marcou resposta única e edição de resposta. Então eu tinha aqui as minhas respostas. A pessoa que respondeu botou aqui resposta curta, resposta longa, opção 2, 1, 4 e 2. Então vamos ver como é que ficou aqui. Eu posso editar, então vamos verificar. Ele vai mostrar para mim, quando eu cliquei em editar, ele mostra para mim a última versão que eu enviei. Então daqui o e-mail, resposta curta, resposta longa, opção 2, 1 e 4 e 2. Ou seja, como eu configurei o formulário permitindo que o usuário edite a sua resposta e coletando o e-mail do usuário, ele correlaciona o e-mail da pessoa que enviou com uma resposta. Então eu tenho lá o e-mail da pessoa e tem uma resposta. Essa pessoa num outro dia ou numa outra data pode entrar no mesmo formulário, ele entrando com o seu Gmail, fazendo o seu login na conta, ele vai ter a última resposta que ele enviou e aí ele vai poder atualizar essa resposta. Então eu posso corrigir aqui, não, essa resposta dessa pergunta na verdade era a opção 2 e 4. Então eu corrigi e posso reenviar ela. Reenviei, venho para cá, permanece com uma resposta e mudou aqui para 2 e 4. Ou seja, eu possibilitei
que aquele aluno que está respondendo possa reenviar a resposta e também configurei que seria uma única resposta. Note que tem várias possibilidades. Eu poderia, na hora de configurar aqui, permitir mais de uma resposta. Então, se eu clicar aqui, o que vai acontecer? O aluno vai receber o link, vai responder as perguntas, aí depois, num outro dia, ele pode responder de novo, depois ele pode responder de novo, de tal forma que o professor vai receber várias respostas, e aí isso pode ser meio complicado de gerenciar. Por isso que eu selecionei ali limitar a uma resposta. Mas em algumas situações o que você quer são várias respostas. Por exemplo, se você criou um formulário para que o aluno emita uma opinião sobre a aula do dia, aí você vai permitir que ele responda várias vezes. Como é que você vai diferenciar? O Google, quando ele recebe a resposta, ele tem informação, ele armazena eu posso gerar aqui uma planilha, e nessa planilha vai me aparecer a informação da data, dia e hora em que o questionário foi respondido. Então, ele anota essa informação de dia e hora. Então, se um aluno respondeu o questionário várias vezes, ele vai aparecer nessa planilha várias linhas com várias respostas, e você sabe qual o dia que ele está dando aquela resposta. Então, com isso, a gente conseguiu ver mais uma etapa da nossa videoaula, que é resultados, resumo individual em planilha. A gente viu aqui como funciona o meu formulário, né? A gente permitiu verificar como que a gente visualiza o formulário. A gente viu antes exemplos de formulários que eu havia recebido para responder. A gente respondeu esse formulário, e aí eu tenho aqui as formas que eu tenho de analisar os resultados. Então, se uma outra pessoa respondesse esse formulário, vamos aqui pedir para visualizar. Eu vou editar a resposta, mas vou fazer login com outro nome aqui. Vamos ver se ele vai aceitar. Aceitou. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Ele mandou com o mesmo e-mail. Eu teria que compartilhar com outros alunos, com outras pessoas, para que elas possam responder, porque eu coloquei que aceitaria apenas uma resposta. Para que eu tenha mais de uma resposta, eu vou ter que mudar aqui a configuração. Vou tirar ou limitar uma resposta. Vou preencher ele de novo. Vai enviar 10 e 10, vai enviar, vou enviar outra resposta, tá aqui resposta 1, resposta 2, essa opção 1, opção 3, não vou enviar. Escolher aqui a opção 3 também, vou dar uma nota 9, escolher a coluna 1, 2 e 3. Vou deixar em branco essas duas e vou enviar. Pronto. Então, na verdade, eu já enviei a resposta mais de uma vez, e aí aqui eu já tenho um total de 2 respostas. Se eu for olhar um resumo, ele vai me mostrar quem respondeu esse questionário. As respostas foram as seguintes, quer dizer, esse primeiro usuário, a primeira resposta, o segundo usuário, segunda resposta. Tanto para a pergunta 1 quanto para a pergunta 2. A pergunta 3, os dois responderam a mesma opção. A pergunta 4, está aqui os percentuais de respostas, quer dizer, essa opção 1 teve uma resposta, opção 2, uma resposta, opção 3, 2 respostas, opção 4, uma resposta. A questão 5, todo mundo deu a mesma resposta. E aqui tem algum gráfico com informação das notas de avaliação. Um aluno deu nota 8, outro aluno deu nota 9. Eu tenho aqui aquelas informações de linhas e colunas, e aqui informações de data e hora. Então, o que o Google faz? Quando eu venho aqui em resumo, ele mostra um resumo das respostas de todos os alunos. Ou eu posso vir aqui na opção individual, que é quando eu quero ver a resposta de cada um dos alunos. Ó, a resposta do primeiro aluno, ela está aqui.
Se eu selecionar aqui 2, ele vai mostrar a resposta do segundo aluno. De tal forma que eu vou poder, através do Google Forms, enxergar todas as respostas ou enxergar as respostas individualmente. Também tem uma terceira opção, que é clicar nesse íconezinho de criar planilha. Ele vai criar uma planilha nova para mim, vai armazenar no Google Drive. Ele vai abrir aqui a planilha, está abrindo a planilha, vai mostrar para mim a planilha. Então lembre que eu falei que ele armazenava informação de data e hora, ó. Então, nesse dia, nesse horário, essa pessoa respondeu. Nesse dia, nesse horário, essa pessoa respondeu. E aqui o que eu tenho? No meu formulário, eu coletava o endereço de e-mail, tinha pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4, pergunta 5. Todas as perguntas estão aqui. E aqui eu tenho as respostas de cada um dos alunos. Então, o primeiro aluno me deu essas respostas. O segundo aluno me deu essas respostas aqui. Ou seja, eu vou poder ver o resultado de 3 maneiras diferentes. Um resumo elaborado pelo Google, as respostas individuais ou uma planilha que me apresenta todos esses detalhes, de tal forma que eu posso, inclusive, usar essa planilha para gerar gráficos e fazer análise. Então, a gente cumpriu agora essa opção de verificar como o Google Forms apresenta os resultados para mim.